Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, quero te mostrar aqui uma maneira sólida de pegar trade a favor de tendências sem ficar tomando stop bobo nas configurações. Sem ficar sendo estopado, depois o mercado desenvolve muito bem a seu favor, aquele tipo de situação que todo mundo já passou no mercado, que faz parte eventualmente, mas que tem como melhorar, tem como pegar configurações mais concretas para seguir tendência de maneira muito mais sólida mesmo. Vamos entender sobre isso, bora começar já com o conteúdo. Olha só, isso aqui vai te ajudar a operar melhor, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora entender sobre esse tipo de movimento. Aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem uma tendência de baixa. Então, a primeira coisa para você operar de maneira concreta a favor de uma tendência é identificar que o mercado está numa tendência de baixa ou numa tendência de alta. Para isso, não tem muito mistério. Aqui, por exemplo, se a gente vem num gráfico de 15 minutos, que é um tempo gráfico um pouco intermediário, né? 1 hora, 15 minutos, são tempos gráficos um pouco mais intermediários. Se a gente vem aqui no 15 minutos, que é o que eu tô, a gente consegue ver que o mercado entrou numa tendência de baixa. Ele até estava numa tendência de alta ali atrás. Tá vendo? O mercado subindo muito mais do que caindo há bastante tempo. Isso é tendência de alta. Ó, nitidamente, aqui no 15 minutos a gente consegue ver a tendência de alta. O mercado subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, tá vendo? Tendência de alta, os fundos sendo respeitados, os topos sendo renovados. Movimento de tendência de alta é assim. O mercado tá subindo, cara. Você operar comprado vai ser muito mais inteligente, vai gerar trades muito mais concretos, o mercado vai andar de maneira muito mais sólida a seu favor, porque você está seguindo esse direcional, buscando oportunidades que vão a favor desse direcional. Elas vão fluir mais. Só que chegou aqui em cima, o mercado fez um topo arredondado. Olha que interessante. Topo arredondado representa fraqueza de demanda e muitas das vezes está presente em grandes reversões. Então o mercado estava numa tendência de alta, fez esse topo arredondado, começou uma tendência de baixa e a gente consegue perceber que essa tendência realmente começou. Olha que interessante. O mercado vem fazendo aqui agora topos e fundos descendentes, tá vendo? Olha aí, bem nítido, onde os fundos estão sendo renovados e os topos vão ficando cada vez mais baixos, né? Então é exatamente assim, ó, topos cada vez mais baixos, tá vendo? E os fundos toda vez sendo renovado por meio das impulsões de baixa. Então você operar vendido nesse cenário costuma fazer bastante sentido, aonde boas oportunidades, claro, você não vai vender do nada, é o que a gente vai ver aqui. Mercado criando boas oportunidades nesse direcional de baixa terão mais potencial. Se a gente vem aqui no gráfico de 2 minutos, por exemplo, ou então no gráfico de 1 minuto, a gente consegue ver um negócio aqui interessante, pessoal. Olha só. A gente consegue ver que o mercado ele começou a dar uma consolidada, né? O mercado começou a andar de forma lateral, tá vendo? Começou a andar de lado, é bem legal a gente marcar a parte de baixo da estrutura lateral e a parte de cima. E aí a gente sabe que quando a gente marca a lateralização dessa forma, tem liquidez presente embaixo da lateralidade e em cima da lateralidade. Para quem não entende o que é liquidez, nada mais é do que, se for um movimento lateral como esse, né? Nada mais é do que o mercado vir aqui na parte de baixo e pode eventualmente entrar uma demanda repentina, porque é liquidez de demanda presente embaixo de uma estrutura lateral e às vezes ele sobe bastante por conta disso. Ou então ele visita em cima. E aí a liquidez em cima de uma lateralidade, muitas das vezes é de oferta, e a gente vê o mercado caindo depois dele visitar lá. Isso é comum por conta da liquidez presente nessas regiões. Só que esse movimento só ocorre de fato de maneira mais forte se o mercado reage bem. Se os grandes institucionais realmente montam posições na liquidez aqui embaixo. Ou se os grandes institucionais montam posições na liquidez lá em cima. Entenda que a única coisa que faz o mercado realmente subir é os institucionais comprando forte. A única coisa que faz qualquer ativo cair é os institucionais vendendo suas posições de maneira forte. É assim que funciona todo o mercado, todo ativo, não importa. O tempo gráfico, qualquer coisa. Grandes institucionais montando muitas posições de compra, o mercado vai, de fato, estar subindo. Ou então ele vai estar caindo se forem posições de venda. O mercado vai sempre a favor da grande massa institucional. Tá? Não é um único institucional que vai impulsionar o mercado, é o conjunto deles atuando juntos para um direcional. Tá? Então a gente sabe que o mercado está numa tendência de baixa. Então já fica meio puxado para os institucionais estarem montando posições de venda, porque é o que eles já vêm fazendo durante esse movimento. Porque se o mercado está numa tendência de baixa e a única coisa que faz o mercado cair de fato de maneira sustentada são as vendas institucionais, isso significa que os institucionais já estão montando bastante posições de venda há algum tempo nesse movimento, por isso que o mercado está numa tendência de baixa. Então continuar vendendo é algo provável para esses institucionais e para a gente também pegar bons movimentos. Então aqui o mercado, se ele visita nessa parte de baixo, olha só,
Ele abriu até em gap, tá vendo? Abriu em gap de baixo, mas tanto faz. Toda vez que você vê um gap no gráfico, é como se houvessem candles aqui, tá? Como se houvessem candles. É normal. Então o mercado só abriu caindo aqui direto e esse movimento vem se desenvolvendo. Ele está nessa região que pode entrar demanda. Que aqui tudo aqui não tem uma região específica, tudo para baixo dessa linha é uma liquidez de demanda por conta dessa lateralidade que ele criou. Então ele está lá. Se você ficar caçando vendas aqui nessa região, a chance de você ser estopado tentando seguir a tendência é muito grande, porque é uma liquidez de demanda. É uma região que a demanda pode entrar. Então não é o ideal você vender nessa região logo de cara. Tem que esperar a demanda entrar, tem que esperar o mercado mostrar que a demanda entrou. Se ele validar alguma coisa de compra, pode até gerar alguma compra, mas se a gente quer vender ali, o ideal é esperar a demanda entrar, mostrar que o mercado não está validando nada a favor dessa demanda. Ó, tá vendo como é que ele vem caindo? Ó, que interessante. E aí ele vem subindo, a demanda está entrando, tá vendo? Entrou a demanda, o mercado subiu, não validou nada bom de compra, até porque uma compra aqui meio do nada assim não ia ser legal, por mais que tenha a liquidez de demanda aqui, já distanciou muito, tá vendo? Tá caindo demais já. Para uma subidinha dessa, você buscar compras aqui não faz muito sentido. O mercado não cria nada muito sustentado ali, tá meio estranho, mas já deu uma subida. Agora sim ele vem caindo, olha só que interessante. Já subiu, agora sim ele vem caindo, ele vem podendo eventualmente validar vendas. Então o que eu quero que você entenda? Vender a favor da tendência de baixa é um bom negócio. Só que se o mercado se encontra numa região que pode entrar demanda nessa tendência de baixa, igual essa zona aqui, ó, tudo aqui pode entrar uma demanda e o mercado está ali. Você ficar caçando vendas aqui é muito arriscado. Qualquer momento o mercado pode dar umas puxadas para cima. E essas puxadas para cima podem esticar bastante, ou então pode ser só uma respirada para ele continuar caindo. Mas pelo menos uma respirada você tem que esperar o mercado dar, porque pode entrar demanda ali. Então a gente tem que esperar essa demanda entrar para a gente perceber que o mercado não está querendo muito subir, tá vendo? Que foi o que ele fez aqui, ele dá só uma respirada. Nessa que ele vem caindo, ele vem validando possibilidade de venda. E isso daqui é super simples, até porque, olha só, se a gente puxar aqui no nosso ambiente de prática lá do time, aqui é o treinamento Excelência Trade, a gente tem um ambiente de prática, todas as oportunidades que eu estou de olho ficam desenhadas com antecedência aqui, isso em todos os mercados. Então fica muito simples. Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, e aí baixar o SD, as paridades de forex, Bitcoin, as altcoins, mini índice, mini dólar, Nasdaq, S&P, Dow Jones, enfim, a gente trabalha com 16, 17 ativos diferentes todos os dias e todas as oportunidades estão desenhadas antes ali, é literalmente você ir seguindo elas. Então aqui, por exemplo, a gente estava até ao vivo em aula nesse estudo de mercado aqui, olha lá, onde o mercado ele vai ter que vir caindo naquela lateralidade, é o cenário que a gente está vendo aqui, ó. Ele dá uma respirada, né? Ele tem que respirar, tá vendo? POI de venda, para depois ele vir caindo e vir validando vendas. Aí a gente vai seguindo a tendência. Também, claro que é um pouco. Mas pelo fato de poder eventualmente entrar uma demanda ali, ele tem que dar essa respirada para aí sim vir caindo e criar isso aqui que eu desenhei, que é um gatilho de venda, para a gente poder seguir essa tendência de maneira concreta. Mas tá vendo o desenho? É exatamente ali, ó. Tá vendo? Essa lateralidade que a gente está falando. Tá vendo? É esse movimento. O mercado ele tem que dar essa respirada para a gente conseguir entender que a demanda já deu uma entrada naquela região, mas o mercado não quis saber de muita coisa com relação à demanda. Nada mais justo, porque a tendência é de baixa. Mas independente é importante, entendeu? Ele dá essa respirada. Então lá, caiu para baixo da estrutura, que é isso. Ó. Tem que dar essa respirada. No caso foi aqui a respirada. Volta caindo e valida isso aqui, que chama POI. Então ele vai validar isso aqui agora, logo praticamente ali em cima do desenho, né? Na mesma linha de raciocínio que a gente tinha acabado de desenhar. O mercado ele vem puxando, ó. Acabou de criar aquilo ali que a gente estava falando, ó. Muito bonito, que é esse movimento. 1, 2, 3, puxou para cima, quebrou esse topo. Se tivesse quebrado esse aqui também, melhor ainda, mas quebrou esse. E puxou para baixo, quebrando as mínimas. Perfeito, é o desenho. Isso aqui é uma estrutura de continuidade baixa, que é o que ele tinha que fazer. Olha lá. Tá vendo? Porque aí vai ter aquela região que está circulada ali, que é o POI, que é uma região de demanda, que fica nessa estrutura. Olha lá. Exatamente aqui a gente tem a região. Voltando, a gente tem venda na região. Maravilha. Então aqui a gente pode marcar, ó, a estrutura está aqui. A gente pode marcar a região que fica exatamente aqui. A entrada, no caso, vai ser na região. Stop tem que ficar em cima dela para aproveitar o movimento que desce, seguindo a tendência. E como é a favor da tendência, os movimentos que descem, eles são impulsões de baixa. Então o mercado anda desse jeito que ele vai andar aqui. Anda muito, tá vendo? Desenvolve um baita movimento lá para baixo por conta de ser a favor da tendência, só que entrando de maneira sábia. Aqui, por exemplo, se você
tivesse um gatilho desse de venda, que é muito bom, mas se ele tivesse sido desenvolvido aqui, por exemplo, você ia ser estopado, entendeu? Mesmo seguindo uma tendência sólida, mesmo pegando um bom gatilho de venda, entendeu? Mesmo usando as mesmas técnicas que eu estou mostrando aqui, mas não esperou essa subida. Essa subida é importante por conta de ser uma liquidez de demanda. Então pode entrar uma demanda, tem que esperar entrar essa demanda, depois ele voltar caindo, mostrando que não quer subir mesmo, mas já entrou uma demandazinha, e aí ele vem validando. No caso, ele não validou isso daqui, aqui. Mas muitas das vezes valida, entendeu? Só que não é bom a entrada. Porque ele vai subir e vai acabar te estopando, entendeu? Para depois cair a seu favor. Então é por isso que a gente desenhou ali, tá vendo? Ele subindo, ele vem caindo e cria. Tá perfeito dentro do que a gente estava de olho, maravilha. Isso é muito importante para você operar melhor no cenário. Agora eu quero mostrar outra configuração que entra numa linha de raciocínio parecida. Olha só, mas diferente. Uma linha de raciocínio parecida, mas diferente. Olha só. Aqui, por exemplo, a gente também tem uma tendência de baixa. E a gente também vai ter uma venda, mas a dinâmica é um pouco diferente. A tendência de baixa aqui, pelo próprio gráfico de 5 minutos, a gente já consegue ver ela, tá? Não precisa nem subir muito tempo o gráfico. Já está muito nítido que o mercado vem caindo muito mais do que subindo há muito tempo, tá vendo? Ele está numa dinâmica de baixa aqui e ele vai esticar ainda mais ali para baixo, porque vai gerar nossas vendas. Mas tá vendo que ele está caindo? Ele está caindo, os topos estão cada vez mais baixos, as mínimas estão sendo renovadas, ó. Mínima, 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 tudo sendo renovado, os fundos, ó. E os topos cada vez mais baixos. Ó. Tem um topo lá em cima, aí topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, tá vendo? Ele vai desenvolvendo. Isso aqui é característica de tendência de baixa, não tem muito mistério. É só você tirar o zoom do gráfico, igual eu fiz aqui. Eu tirei o zoom completamente do gráfico. Aqui eu tô no zoom. Aqui eu tirei o zoom. Você consegue ver o movimento como um todo ali, você já consegue perceber que ele está caindo muito mais do que subindo. Querendo ou não, já é uma dinâmica, uma tendência de baixa. Pelo próprio 5 minutos aqui a gente já consegue ver. Mas se quisesse subir o tempo gráfico um pouco, igual eu falei no outro, 15 minutos, 1 hora, são tempos gráficos um pouco mais intermediários, você consegue ter uma perspectiva de tendência, às vezes, um pouco mais clara. Mas aqui já deu para ver. E aí, visto que a tendência é de baixa, nesse movimento, o que a gente vê aqui acontecendo é bem interessante. É isso daqui, ó. Tá vendo essa região, pessoal? Isso aqui é uma região relevante, de demanda. O mercado fez 1, 2, 3. Puxou para baixo forte, quebrou fundo, puxou forte para cima, renovou os topos. É aquela estrutura de continuidade, só que é de alta. Aquela que eu mostrei era de baixa. Essa aqui é de alta, então ela vai criar uma região de POI, só que é de demanda, e fica nessa região. Tá aqui marcado, maravilha. Então a gente pode puxar essa região de demanda ali para frente, porque o mercado ainda não testou ela, tá vendo? Ele quase testou ela aqui, mas não encostou de fato. Ele quase testou ela de novo ali na frente, mas não encostou também de fato, né, na região. Então é uma região que pode ser ainda testada. Toda vez que o mercado distancia de uma região de demanda boa dessa, mas ele não testa ela, tá vendo? Ele fica aqui enrolando, ele demora, ele ficou aqui bastante tempo, ele tenta testar, mas não consegue, ele não encosta, ele fica enrolando e demora. Sempre que é assim, você precisa de uma validação na região. Toda vez. O mercado criou uma boa região de demanda, mas distanciou dela, ou então enrolou demais para testar ela, o ideal é que ele traga uma validação nessa região, é como eu gosto de estar visualizando. Porque toda região de oferta e demanda tem altíssimo potencial se ela estiver bem localizada, se ela ficar bem configurada e se o mercado testar ela rápido. Por exemplo, aqui seria o melhor teste, ó. Esse movimento de baixa, tá vendo? Se aqui mesmo ele já tivesse testado ela, a gente já teria compra. Igual naquele cenário que eu mostrei para vocês. Ó. A entrada veio numa região de oferta. Lembra? Isso aqui é uma região de oferta. Olha o teste, como é que foi. Logo em seguida. Criou a região, já voltou e testou. Maravilha. Aí tem alto potencial a região. Agora, demorou para testar, distanciou, foi embora. Aí, beleza, ainda é uma região relevante de oferta ou demanda. Nesse caso aqui que a gente está vendo é demanda. Mas é uma região que perde um pouco de eficiência. Então a gente precisa ver uma validação para ficar melhor se ele distancia desse jeito. Então, no caso, se o mercado vir testar essa região, a gente quer ver validação. Abriu em gap de novo. Não acho que o gap tem uma relação com o que eu quero te explicar aqui não, tá? É porque nesses cenários aqui o mercado está abrindo em gap, que é esses buracos aqui na negociação. Mas é aquilo que eu falei, como se houvessem candles aqui, tanto faz, o principal aqui não é definitivamente o gap, tá? É o fato do mercado fazer isso aqui, ó. Romper a região. Maravilha. Se o mercado rompe uma região relevante de demanda, desse jeito ele abre muito espaço para vendas. Mas lembra que a tendência é de baixa? Então esse conceito, cara, de romper região de oferta e demanda e gerar compra ou venda depois,
Seguindo uma tendência principal, é ótimo. Não seguindo uma tendência principal, às vezes não dá em nada. Agora, quando a região de demanda é contra a tendência de baixa, às vezes a região de demanda é rompida, porque as melhores regiões de demanda são desenvolvidas a favor de uma tendência de alta e não numa tendência de baixa, e as melhores regiões de oferta são desenvolvidas na tendência de baixa e não numa tendência de alta. Então, como aqui a tendência é de baixa, essa região de demanda ela já não é a melhor do mundo, porque ela é uma demanda numa tendência de baixa. Mas tudo bem, é uma região que está relevante, ela está bem configurada aqui. Se o mercado testasse ela, viesse respeitando ela, mostrando que está respeitando, viesse subindo e viesse criando estrutura de continuidade a favor dela, aí a gente ia estar comprando, porque aí ele estaria trazendo uma validação, igual eu falei, que precisa de uma validação. Por exemplo, isso é uma validação. Tem outras opções. Aqui não, ele já abriu em cima da região, ele nem sobe, em nenhum momento ele respeita a região para trazer uma possível validação, ele só rompe ela mesmo. Maravilha, porque ele está seguindo a tendência de baixa e está rompendo região de demanda, mostrando que a demanda não está entrando aonde era para entrar. Qual que foi o fundamento dessa venda aqui, pessoal? O fundamento dessa venda foi que a demanda também não entrou tão forte aonde era para entrar. Que aqui embaixo é liquidez de demanda. O mercado só respirou, xoxo. Não entrou uma demanda impulsionando, empurrando o mercado para cima, institucionais aproveitando essa liquidez de demanda para comprar de fato. Não, ele só deu uma respirada para fazer jus à liquidez, que era o que a gente queria ver mesmo, para depois ele vir caindo, mostrando que realmente quer cair. Aqui é a mesma coisa. É uma região de demanda. O mercado não respeita, a demanda não entrou onde era para entrar. Então a gente tem uma configuração aqui de sem demanda, o que abre espaço para vendas para seguir a tendência. Então o mercado ele tem que criar uma validação de venda. Esse é o objetivo dele aqui. Então ele fica ali, ele está ali, não validou nada ainda, pode ver que ele está até tentando subir um pouco agora, sobe até um pouco, dá uma respirada, mas ele já mostrou para nós que a tendência é de baixa e ele já rompeu a região de demanda. E aí ele vem criando a nossa validação lá, agora de venda. Muito bonita a validação de venda que ele desenvolveu, que é esse POI. Olha que perfeito que ele está. O mercado vem puxando, faz 1, 2, 3, puxa forte para cima. Se puxa assim, cara, fica muito bom para a estrutura. Quebra topo e já puxa para baixo e quebra as mínimas. Maravilha, essa aqui é uma estrutura daquela de continuidade de baixa, só que está bem configurada mesmo essa. Essas puxadas fortes para cima fazem total diferença. E aí cria um baita POI de venda aqui para a gente poder montar esse tipo de posição. E aí se a gente puxar aqui no time da Excelência Trade, olha só, nosso ambiente prático, a gente também estava ao vivo aqui, olha só. Criando POI de venda, a gente vai ter venda. Maravilha, tá vendo? É exatamente o que ele tem que fazer ali, ó. Romper aquela região de demanda para gerar para nós a possibilidade de venda, principalmente se ele corrigir depois, porque rompe uma região de oferta, ó, rompe uma região de demanda, às vezes ele dá essa respirada, é muito comum esse movimento de dar essa respirada, ó, rompeu, volta respirando, voltou respirando, volta caindo, cria o POI de venda. Tá nítido ali, é só pegar o trade, a gente faz isso com todos os ativos todos os dias, para todos os horários, para quem opera de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tá literalmente tudo mapeado no nosso ambiente de prática, que é exatamente aqui. Posso até mostrar aqui para vocês, olha só, o time, ó, canal de chat, por exemplo. Olha lá, Yuri pegando os movimentos, uma compra no Shao SD muito bonita. Tá vendo? Ó, o pessoal lá, Manuel, pegando uma compra bonita. Pessoal operando, tá vendo? Comentando sobre os movimentos. Muito legal. As configurações. E aí, vai gerar essa venda aqui nesse movimento. O mercado tem que testar essa região de oferta para criar essa movimentação. Olha que bacana. Maravilha. Foi embora, seguindo a tendência. Olha o movimento forte. Olha, explodiu lá para baixo. Por quê? Tendência. Está indo a favor da tendência, a favor do contexto. Tá vendo? Depois que grande parte dos traders foram estopados. Igual nesse cenário aqui, ó, vendendo antes da hora. Ou então nesse cenário aqui, comprando ali na região de demanda. Tá vendo? Diante da tendência de baixa. Então, assim, baita contexto operacional nessa venda e um desenvolvimento muito bem legal. Agora, falando de compras, para você montar uma posição de compra numa tendência de alta, no caso, que não tem dúvida, olha o tamanho dessa tendência de alta. Olha isso. Isso aqui vale para qualquer tempo gráfico, tá, pessoal? E para qualquer ativo. Olha o tamanho dessa tendência de alta. Nitidamente aqui, alta literalmente infinita. Mercado subindo muito. Quando o mercado está subindo muito, o que ele faz, pessoal? Ele sobe, ele corrige. Ele sobe, ele corrige. Ele sobe, ele corrige. Então, toda vez que ele desce,
ele muito provavelmente está corrigindo. E essa movimentação de baixa tende a não ir tão longe. Quando ele sobe, ele está impulsionando. E é um movimento que tende a ir longe, e montar posições de compra ali fazem muito sentido. Então, na hora que ele começa a subir depois de uma correção, muito provavelmente ele está fazendo justamente essa impulsão e a gente quer ver validações para continuidade. É a dinâmica mesmo que o mercado faz, né? Não tem tanto mistério. Se você pegar aqui as estruturas que o mercado desenvolveu, as principais, se a gente vem aqui no 15 minutos, vai ficar um pouco mais nítido. As estruturas principais que o mercado vem desenvolvendo são essas, ó. Nessa última pernada de alta aqui, ó. Essas são as estruturas principais que o mercado veio desenvolvendo aqui. Ó. Vou considerar desse jeito. Tá vendo? Dá para considerar assim. Aqui dá para considerar até uma só, uma única pernada de alta, tá vendo? Vou considerar desse jeito. Se a gente for ver, essa daqui é a última impulsão que o mercado fez, tá vendo? Até o momento. Dá para considerar isso aqui como uma única impulsão de alta. Claro que tem estruturas menores aqui dentro, de topos e fundos ascendentes, mas vou considerar essa daqui a última impulsão de alta como um todo. Se a gente pegar a Fibonacci, por exemplo, e puxar nessa pernada de alta, olha que interessante. Se a gente pega aqui Fibonacci e puxa lá de baixo até lá em cima, pegando os pavios, a gente consegue perceber que a região de 50%, que é uma região importante para nós, está aqui. Embaixo dos 50% é uma região que pode entrar uma oferta mais significativa nessa tendência de alta. É aonde normalmente o mercado vai corrigir para voltar impulsionando na tendência. Lembra que ele corrige e impulsiona, corrige e impulsiona. Então, aonde que vai parar essa correção para ele impulsionar de novo? Muitas das vezes abaixo dos 50% é onde ela para. E aí o mercado vem validando compras. Então, é isso que a gente quer ver aqui. Ele vindo abaixo desses 50%, que é uma zona descontada que chama, né? Discount. É onde a demanda entra com mais pressão e volta a subir a favor da tendência. Ó, como é que a demanda entrou? Abaixo dos 50%, tá vendo? Não tem uma região específica, tá? Esse negócio, 61 ponto, não sei o quê. Não é isso que eu tô falando aqui, não. Isso aí é usar Fibonacci, não é algo que eu fico usando no dia a dia. Aqui é uma leitura institucional de prêmio e desconto, visualizando principalmente os 50% das impulsões principais de uma tendência, tá? Para entender onde a correção pode cessar para a nova impulsão, de fato, começar novamente, né? Iniciar a favor da tendência e a gente poder buscar gatilhos de entrada a favor dessa tendência. Então, é uma visão diferente. Então, aqui, visto abaixo, realmente entrou uma demanda na zona discount, né? Na zona descontada, e a gente tem que buscar validações, principalmente aqui no gráfico de 5 minutos, nesse ativo faz muito sentido, mas poderia ser em qualquer outro tempo gráfico, porque isso aqui encaixa no 4 horas, no diário, no semanal, no 1 hora, no 1 minuto, qualquer coisa, tá? É super tranquilo, as técnicas sempre são as mesmas, o tempo gráfico é aquele que você mais se adaptou a usar. E aí o mercado tem que criar uma validação sólida, né? No caso, ele está criando exatamente aqui o que ele tinha que fazer, que é isso aqui, ó. Olha que bonito, cara. Tá perfeito, ele veio realmente subindo a favor de uma tendência nítida, a correção já aconteceu, já até visitou essa zona que a gente comentou, e ele fez 1, 2, 3. Puxou para baixo, quebrou fundo. Puxou para cima, quebrou topo. Maravilha. Estrutura de continuidade alta. Justamente na localização que ele tinha que fazer. Então vai criar um POI de demanda e voltando a gente tem compra na região. Essa é a dinâmica. Então a gente pode marcar aqui o POI. Tá exatamente aqui. É a nossa região de demanda. Aqui mesmo, cara, já tem a compra, tá? Tá vendo que esse pavio aqui veio testar a região? Se conseguir entrar por aqui, ó, por essa redondeza, já tá legal, porque já foi, querendo ou não, testada essa região. Aqui mesmo a gente já pode estar montando a posição com stop embaixo dos fundos, para aproveitar o movimento que sobe. Já vai desenvolver um cenário bem legal aqui para continuidade alta. Esse daqui já foi algo que a gente mapeou aqui no nosso ambiente de prática mesmo, ó. Em detalhes, já está até aqui no ambiente prático, não está naquele outro player, né? Porque aquele outro a gente estava em aula ao vivo. Aqui foi no nosso ambiente prático ali, dia a dia mesmo, a gente já de olho nos movimentos, tudo desenhado ali antes, só participar da configuração, tá vendo? O mercado vem subindo, corrigindo, né? E volta a subir e cria o POI de compra. É exatamente ali, entendeu? Então tá perfeito, ó. Corrigiu, vem subindo, cria o POI de compra. Que é aqui mesmo, entendeu? Ele deu uma enroladinha aqui, ó. Deu uma enrolada, aí corrigiu do jeito que a gente queria ver, veio subindo e criou o POI de compra. É ali, ó. Fechou? Tá bem legal aqui o movimento, tá bem bacana. Aquele fundo que tá marcado ali é até aqui embaixo. Olha lá. Tá vendo que tem esse fundo marcado com essa linha aqui? Que é esse fundo marcado aqui embaixo. Beleza? É exatamente ali. Tá literalmente em cima do desenho. Então ele já criou a validação, que a gente desenhou ali essa validação. É só comprar no POI, a gente já viu que ele já criou. E aí é sentar na mão e deixar o mercado andar.
já desenvolveu lá no alvo, já está subindo de novo, já está indo embora. Então, aqui ele já chegou no alvo, foi um bom desenvolvimento. Então, esse tipo de cenário é sempre legal para você seguir tendência de um jeito sólido, esperar o mercado fazer o que ele precisa fazer, configurar o que ele precisa configurar para, de fato, você seguir uma tendência sólida e realmente pegar um movimento que flui, que anda bem e que se desenvolve de maneira concreta a seu favor. Então, não é só seguir a tendência. Também não é só encontrar um gatilho qualquer a favor de uma tendência. Às vezes, dependendo da localização, o mercado tem que fazer alguma puxada para cá, alguma puxada para lá, para realmente ficar mais saudável, seguro, para você participar de movimento. Entra no nosso link aqui do nosso grupo, né, do Telegram, que é um grupo gratuito, cara. Tá cheio de conteúdo legal lá, não tem por que não estar por lá. Tô sempre mandando vários vídeos exclusivos, vários conselhos operacionais, estratégias de trade, tudo nesse grupo do Telegram. Então, um grupo gratuito, tá aqui no comentário fixado aqui embaixo. Me siga lá no Instagram, tá cheio de conteúdo legal nos stories, mostrando esses trades andando mais em tempo real nos stories, então é bem legal. E vamos juntos, conta comigo qualquer dúvida. Fui, valeu!